Primeiramente, queria agradecer de coração a presença de vocês que vieram de Brasília, de Santa Catarina, mesmo os de São Paulo. Às vezes a gente tem uma viagem interna em São Paulo também para atravessar de um bairro para o outro, né? E para a gente poder ter uma discussão reflexiva aqui, poder construir um conhecimento que possa agregar valor para essa turma e comunidade boa, né? E esse painel, eu tenho uma satisfação muito grande, ele está na abertura também como painel, por uma causa que é a que a gente defende aqui na Inovativos, né? A gente tem uma atuação como um modelo de think tank, um tanque de ideias, que conecta stakeholders para construir pontes, mapear desafios e buscar soluções com esses stakeholders e atores diversos, né? E o painel representa bem essa essência. Então, nós temos aqui atores do setor privado, como Jean, da Accenture, a própria Inovativos, que eu estou representando. Nós temos, então, o setor público na esfera federal, com a Verena, com o Edgar, da Secretaria do Governo de Santa Catarina. E nós temos a academia, com o ilustre professor, Eduardo, da FGV, e a Carla, representando a associação de classe, né, que vem batalhando para a construção da internet atual e do futuro que nós temos aqui, né? Então, a ideia é a gente poder discutir juntos uma agenda integrativa. Esse tema é bonito, né? A gente fala governança para inovação sistêmica, alianças que constroem impactos na era da pós-transformação digital. Fino, às vezes a gente até assusta, né? Mas se a gente dividir por blocos, a gente vai ver que o significado dele está explícito, né? Inovação sistêmica. A gente não inova sozinho. A gente tinha uma cultura na economia tradicional, né? Kodak, vocês devem lembrar bem, quem nunca imprimiu um filme e demorava meses, vinha as fotos tudo queimada. Eles inventaram a primeira câmera digital na década de 80, não quiseram destruir a cadeia de valor que eles já detinham controle, seguraram essa inovação dentro de casa, veio aí um mercado concorrente, competitivo, lançou e eles fadados ao insucesso ali, né? Um case de como não devemos agir nesse mundo de transformação exponencial. Então, a gente tem que juntar de forma colaborativa, mas não inovações pontuais, né? Tem que ter uma governança, uma continuidade, construir juntos, e é o que a gente busca, não é fácil. E a gente, como Inovativos, tem esse propósito. Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E a segunda parte, né? A gente está falando ali, se puder voltar o slide, por favor, de era pós-transformação digital. A gente estava conversando com o Gil agora, pós-inovação, ele deu um salto lá em órbita, trouxe o futurismo, nos colocando para refletir o que temos mais à frente. E eu quero agora puxar vocês de volta para o pé no chão, né? A gente vai discutir a pós-transformação digital, mas numa realidade um pouco mais prática, para conectar com o conhecimento que o Gil nos trouxe. E aí, quando a gente fala de pós-transformação digital, a gente viveu na pandemia uma digitalização meio que forçada, né? Os comércios foram fechados, mude ou morra, né? Ou você digitaliza ou você não vai mais conseguir atingir o seu consumidor, o seu cliente. A gente fala que foi um período que tivemos a idade do cachorro de digitalização, né? 7 anos em um. E só que muito se olhava para a tecnologia por si só. A tecnologia é meio, ela não é o fim. E a gente viu que toda essa transformação que a gente viveu está carente de algo a mais. Qual é o propósito que a gente vai ter? Aonde queremos chegar? Qual o impacto que a gente quer, de fato, gerar como sociedade para além da organização que a gente representa, né? Então, esse pós-transformação digital é esse estágio, né? A tecnologia é a nossa base de sustentação, todos sabemos. Temos muitas lições ainda a aprender. Mas o que a gente almeja para esse futuro de uma forma ali que gere resultado, o crescimento do negócio, mas também permita o desenvolvimento da sociedade e os diversos atores. Então, esse é o nosso painel. Falei que era simples, mas fiquei um bom tempo explicando, né? Mas acho que agora todo mundo está conectado. Longe de mim querer representar essas grandes personas, seria muita ousadia. Então, eu queria uma primeira rodada para a gente falar quem sou, como você chegou aonde está e qual agenda e organização você libera. Um pitch elevator ali de 1 a 2 minutinhos, pessoal. Quer começar, Carla, na outra ponta? Claro. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Carol, eu sou Carol, então eu vou começar Mas desde da escola era sempre assim, era o Carlos, a Carla e a Carol. Só depois da Carol com K, que agora toda vez que eu falo que meu nome é Carol, e meu nome é Carol mesmo, não é Carolina, aí eu sempre, assim, 99% das pessoas me perguntam, com C ou com K?
Perdão, mas eu já sofri muito na pele também. É Marcos, Marcelo, Márcio. Não é? Então, mas o que importa é o que a gente tem depois do nome. Então, voltando, bom dia a todos e todas aqui. Eu sou a Carol com C. Eu estou presidente do Conselho da Associação Brasileira de Internet, que existe desde que a internet começou e, enfim, nós vamos conversar aqui sobre essa transformação. Eu vou deixar para as próximas perguntas, mais Web 1, Web 2, Web 3, e hoje tem como principal pauta trabalhar a governança 4.0, então eu amei esse convite. Eu sou diretora sênior de regulação e assuntos institucionais do Grupo UOL PagBank. O ano que vem eu faço 20 anos de grupo, então também passei por toda essa revolução por ter a honra de estar nesse grupo, no maior grupo de tecnologia e serviços financeiros, e todos os outros, as verticais que nós temos, é o maior grupo nacional. Além disso, eu sou diretora técnica da Associação Brasileira de Bancos, que tem feito aí um excelente trabalho, além da Abranet e da Bfintex, que eu vejo meu colega Diego aqui, e a Abranet, junto com a Abranet, a BBC tem feito esse trabalho de democratização das finanças. E, acima de tudo, eu sou uma ativista da governança. Então, eu tenho um podcast que chama Conselho dos Conselhos, para expandir o alcance das mentorias que eu fui agraciada para ter em relação a esse tema. Fundei um projeto chamado WOB, Women on Board, apoiado pela ONU Mulheres, para aumentar a diversidade em conselhos de administração. E, enfim, tem uns outros projetos com o IBGC, B3, AFC. Mas, basicamente, é isso. Muito obrigada e vai ser um prazer estar aqui debatendo com vocês. Bom dia a todos e todas. Eu sou Edgar Usui e, Carol, o meu é Edgard. Tem um D mudo no segundo e na última letra. Eu tenho que soletrar todas as vezes. É por isso que o nome da minha filha é Maria Eduarda. Não tem muita dificuldade. Eu sou Edgar, estou como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Também sou presidente do Conselho Superior da nossa FAPESC, né, nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, e sou membro por Santa Catarina no Conselho de Administração do COSUD, do Consórcio dos Estados Sul e Sudeste. Minha carreira, eu tive a oportunidade de estar em vários momentos dos dois lados do balcão, no corporativo e no público. Tive Assembleia Legislativa, Prefeitura, tive em Federação de Indústria, né, tem uma ex-colega aqui presente. Então, tive essa oportunidade de poder treinar o olhar de como a gente pode, como a gente tem a dificuldade, o que a gente precisa fazer para inovar na gestão pública, para aproximar o Estado da sociedade, né, para a gente diminuir esse gap que tem. Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, mas essa como a Carol disse que é ativista, eu sou um ativista de fazer com que o Estado faça o que a sociedade precisa, né? E, para isso, a gente tem uma grande dificuldade das dinâmicas, mas eu sou um entusiasta desse assunto, e agora, como eu fui secretário do Planejamento do Estado de Santa Catarina, agora estou na Ciência, Tecnologia e Inovação, confesso que está bem mais legal, muito mais leve, muito mais gostoso e muito mais eficaz do que ficar parado olhando indicador econômico e pensando, né, nas estruturas de planejamento de governo de Estado. Mas acho que é isso, estou feliz, estou muito agraciado pelo convite, Marcos. Dentre todos os meus títulos, acho que o melhor de todos é que sou amigo do Marcos. Oh, que honra! A gente teve já o prazer de trabalhar juntos no mercado. Aí eu liderava uma associação de plataformas digitais e o Edgar sempre estava no pioneirismo ali, lidando essas agendas públicas que a economia digital tinha de tantas dores, né, por ressignificar segmentos tradicionais. Então, amigo, é recíproco. Muito bem. E só comentando o que você falou, Edgar, está mais leve porque talvez esteja mais desafiador, porque a coisa pública é muito mais complexa. E por isso que está mais leve, que eu acho que você não tem rotina, né? Eu acho que tem uma questão aí legal. Bom, vou começar que nem os meus colegas aqui, né? Traumas de infância com os nomes, né? Então, meu nome é Eduardo de Rezende Francisco, e não Eduardo Francisco de Rezende, como 90% das pessoas acham. Então, Francisco é meu sobrenome, né, de origem portuguesa e tal.
enfim, isso também gera problemas, né? O pessoal acha, onde que põe o Francisco? É Francisco Eduardo? Francisco Rezende? Não, Eduardo de Rezende Francisco. E eu gosto de ser chamado Eduardo Francisco, como gentilmente aqui os parceiros da Inovativos colocaram. Para mim é um super prazer estar com vocês aqui, né? Desde 2023, nessa parceria, acho que super profícua com a Inovativos, todo o time, o Marcos, a Adriana, a Elis e todo mundo que está junto nisso, o Ivan e tal, né? Eu sou atualmente chefe do Departamento de Tecnologia e Ciência de Dados da FGV de São Paulo, né? Então, basicamente, com um desafio sem controle que o tal da inteligência artificial trouxe para nossas agendas de 2 ou 3 anos para cá, né? E tentar levar esse desafio atualmente para práticas de pesquisa e de ensino, que é a nossa missão como professores, como educadores, etc., né? Hoje eu atuo nos cursos de graduação. A gente tem um curso de administração de empresas, né, que se confunde aí com a história desse tema no Brasil, né? 70 anos de idade e, ao mesmo tempo, super inovador. Hoje a gente tem uma área de concentração de inteligência artificial dentro do curso de administração de empresas e de administração pública, só para dar um exemplo, né? E, ao mesmo tempo, cursos de formação de doutorado profissional, mestrados profissionais. A gente tem um curso super bem-sucedido de inteligência artificial para C-Level, que é o Sprint de IA para alta gestão, um curso intensivo de 5 dias, né? 5 noites que os executivos entram e terminam com várias reflexões práticas e assim, que podem levar para a sua organização, enfim. Então, nesse contexto, que se insere talvez a minha atividade hoje como professor e chefe de departamento. Muito bom. Eu tive iniciativas de startups também no passado, né, Meia Bandeirada. A gente tem um think tank de inteligência artificial ligado à dimensão espacial, geoespacial, que é a minha área de pesquisa já de 30 anos, né? Foi onde eu conheci a Mafê também. A Mafê trabalhou com a gente no Meia Bandeirada, foi super bacana, enfim. Enfim, é isso, só uma apresentação inicial. Obrigado, professor. Obrigado. Bom dia, gente, tudo bom? Eu sou Jean Taralli, não vou nem falar de nomes também. Eu sou um homem branco, estou vestido majoritariamente de azul, né? Jeans, camisa, blazer, etc. Pouco cabelo, né? Já noto um pouco da idade. E eu hoje lidero, dentro da Accenture, uma área que a gente chama de liderança e cultura, né? Está muito ligado a como é que a gente transforma as organizações do ponto de vista da cultura das organizações e dos líderes para trabalharem com a inclusão digital. Então, o Gil fez aquela frase ali no final, falando que, né, a gente está naquele momento de desaprender aquilo que a gente tinha, e eu trabalho exatamente com isso. Como é que a gente sai do papel com essas coisas que parecem muito bonitas do ponto de vista, precisamos que as pessoas experimentem, precisamos de curiosidade, precisamos que as pessoas testem coisas diferentes, tenham um mindset de aprendizados. Como é que a gente faz isso na prática? Eu trabalho com isso, né? Eu venho do mundo, né, corporativo, estou no mundo corporativo, dou aula também, né, em MBA executivo, dou aula na Fundação Dom Cabral, dou aula na GV, dou aula no Harvard College, lá né, em Boston, com os empreendedores que estão começando também. E aqui acho que um pouco da provocação que eu participando aqui da conversa é, no final das contas, como é que a gente faz para que a gente consiga levar as nossas pessoas para esses novos patamares de crescimento, né? Porque, olhando para aquilo que o Gil vinha mostrando, cara, é amedrontador, né? Você fala, cara, está acontecendo tudo isso. E aí a gente está lá, né, olhando para as organizações, as pessoas estão lá naquele seu pedacinho, olhando e falando, como é que eu faço isso daí? Vou trazer uma característica só porque eu gosto de comentar, porque faz sentido quando eu trabalho com cultura. Eu, durante muitos anos, eu fui monitor de jovens em acampamentos, eu era DJ, eu sou clown, palhaço formado em circo, então, falando de criatividade dentro do ambiente corporativo, como é que a gente muda a maneira que as pessoas fazem as coisas? Como é que a gente muda as pessoas no contato que elas têm com tecnologia e o que a tecnologia pode potencializar daquilo que a gente está fazendo junto com a nossa criatividade humana. Obrigado pelo convite de estar aqui, Verena. Bom dia a todas, todos. Meu nome é Verena Hittner Barros. Eu trabalho no Ministério de Indústria e Comércio, no Ciência e Tecnologia. Sou diretora na Secretaria Executiva de Dados, Governança e Indicadores. Eu sou doutora em desenvolvimento,
Fui a primeira mulher a secretariar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. A gente propôs a política Nova Indústria Brasil. Então, eu me sinto totalmente representada, Edgar, quando você fala que mudou para ser feliz. Eu também mudei para ser feliz. Eu comecei a ver luz do dia, eu comecei a cuidar dos meus filhos. Muda a vida muito. Então, estou muito feliz na ciência e tecnologia. Enfim, a discussão da transformação digital, da inteligência artificial sempre fez parte das coisas que eu fiz na vida, seja do ponto de vista de política pública, seja do ponto de vista dos meus estudos acadêmicos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Time fraco aqui, né, pessoal? Estamos muito bem representados e nessa primeira rodada eu queria justamente levantar o ponto ali se a gente vive uma transformação digital inacabada, né? A gente tem um estudo que saiu no Reino Unido recentemente, agora em 2025, que demonstrou que, localmente, lá no país, 50% das empresas ainda utilizam processos manuais no dia a dia de operação. E desses 50%, 29% delas ainda não estão utilizando inteligência de dados para tomada de decisão. Então, de fato, a gente fala tanto de tecnologia e transformação digital, mas em alguns pontos estamos patinando. E aí, olhando para frente, a tecnologia como um meio, como que a gente pode, de fato, ter essa pós-transformação digital que gere valor, do digital gere valor social e gere valor econômico? E aí eu queria uma visão de cada um de vocês no pilar organizacional que vocês representam, governo, associação de classe, setor privado, acadêmico, nessa primeira rodada. Eu vou pedir, então, como a gente tem vários tópicos interessantes, a gente tentar ter um pitch ali de 1 minuto, mais ou menos, tá bom? Vamos inverter a ordem agora, a gente começa com a Verena, pode ser? Bom, eu acho, Marcos, que os dois, na verdade. Eu acho que a gente tem grandes ilhas de excelência, né, aqui no país. Pessoas, se você entra, por exemplo, numa empresa como a VEG, é uma grande ilha de excelência, como várias outras empresas que você visita e são grandes ilhas de excelência. Só que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de avançar enquanto coletivo, né? Enquanto sociedade. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns números rápidos para a gente comentar. Na última Pintec, a pesquisa de inovação, a gente vê claramente que a taxa de inovação mais alta acontece nas empresas com mais de 500 funcionários. E a taxa mais baixa de inovação acontece nas empresas de 100 a 249 funcionários. E isso se repete, por exemplo, quando a gente pensa no dispêndio em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, né? Eu acho que é muito importante quando a gente olha, por exemplo, para o setor de informática, é o setor que mais cresce, mas ainda são as empresas maiores as que têm maiores dispêndio. Então, acho que o olhar que tem que ser dado é para os dois lados. A gente não pode caminhar... O que acontece na nossa sociedade, se a gente caminha só com grandes empresas, é que a gente não consegue que os benefícios da transformação digital, do novo mundo, da inovação, cheguem a toda a sociedade. E acho que é importante a gente considerar, seja no desenho das políticas públicas, seja na hora que a gente discute, enquanto atores sociais, essa questão que é muito importante. Muito bom. A gente pode seguir na sequência. Vou comentar um pouco, então, do ponto de vista de organizações, né? E eu acho que a gente tem várias organizações em estados muito diferentes. Não só por causa da indústria que elas estão, mas os contextos são muito diferentes, né? Tem muitas organizações, ou a maioria das organizações com que a gente vem trabalhando, são organizações que estão olhando para digital, para a parte de tecnologia, muito mais para eficiência de processos. Então, estão num estágio assim, inicial mesmo. Estou começando a pensar como é que eu posso ter processos mais efetivos, estão substituindo, estão migrando, sei lá, estou colocando um S4HANA, né, para fazer gestão de processos, estão pensando em eficiência. Poucas são as empresas em que a gente sente que já existe uma mentalidade digital. E por mentalidade digital, eu quero trazer aqui porque é uma mudança de crenças, é uma mudança realmente de mentalidades, de mindsets de todas as pessoas da organização, né? Existe muita resistência quando a gente vê organizações maiores, mesmo as que mais inovam, mas essas organizações maiores, a gente tem as pessoas que você está na nossa zona de conforto, né? A gente está acostumado a fazer as coisas de determinadas maneiras. Aí vem uma nova tecnologia, vem uma nova ferramenta, vem um novo processo e fala assim, agora vai ter que mudar.
Cara, mas eu estou acostumado a fazer isso desse jeito, né? Por que eu tenho que mudar? Às vezes até a dificuldade de entender o motivo da mudança está lá. Às vezes é simplesmente uma resistência. Cara, mas eu vou mudar e eu vou fazer um negócio que eu não sei fazer, eu preciso aprender. Então tem uma mudança muito grande. E é interessante, a gente tem pesquisa recente na Accenture que a gente foi conversar com vários executivos de diversos tipos de indústrias e eles apontam, né, que cultura é uma das principais barreiras à transformação. Está no mesmo patamar de tecnologia e de capital, por exemplo. E não é a questão de ter ferramentas ou sistemas. A maioria desses líderes está dizendo que só 20% deles acreditam que tem a cultura adequada. E a cultura adequada realmente é diferente, né? Então, você pega uma liderança que tem que pensar em menos comando e controle e tem que ter muito mais uma orquestração, né, de agentes, de ter que trabalhar. É uma cultura que precisa ter muito mais oportunidade para as pessoas experimentarem, para as pessoas errarem, né? Tudo isso está ligado, no final das contas, a esse desenvolvimento das organizações. Então, acho que tem bastante coisa aqui que a gente tem que colocar em diversos patamares, né? Dá para pensar que tem uma estrada muito longa para algumas organizações, muitas olhando para a eficiência de processo e ainda poucas que estão entendendo que a tecnologia é um meio e não o fim do processo deles, né? E um ponto interessante, Jean, que você comentou, é a diferença de nível de maturidade, né, de inovação e tecnologia dos setores. Né? A gente tem aqui algumas associações do setor financeiro, parceiras, a BFintex, Pagos. O setor financeiro é o que mais tem nível de maturidade tecnológica implementado, né, pela série de riscos, fraudes, e eles têm que estar andando na frente. Números, eu não lembro se é número exato, mas eu lembro que tinha um número em torno de quanto... o setor financeiro investia 15% do faturamento em tecnologia, mais ou menos na época, o varejo investia 2% a 3%. Então, isso mostra a diferença do nível de importância que ainda temos de gargalos operacionais e processuais nos setores. O setor de saúde, apesar de querer investir muito, lida com vidas, um risco muito maior, extremamente regulado, tem que responder para a Anvisa. Então, cada segmento tem ali determinados protocolos que tem que seguir, e isso influencia e impacta diretamente no nível de maturidade da economia dos seus multissegmentos, né? E alguns são forçados, né, do que você está falando. Então, por exemplo, você comentou da pandemia, né? A pandemia fez com que muita gente tivesse que mudar. O varejo, se não fosse vender digital, não fosse vender online, não sobrevivia, né? As fintechs hoje estão desenvolvendo muito porque tem uma questão de segurança, né, de dados que é muito grande. Então, existe uma pressão, né? Então, dependendo do setor, as pressões podem ser diferentes que te fazem buscar aquela inovação. É quase como se você está reagindo a e não proativamente buscando desenvolver, né? Maravilha. E, professor, a gente ouve muito, né, que tem um gap distancial entre academia e mercado, e que os professores ótimos ali do centro de pesquisas ficam num calabouço, tem um distanciamento da realidade prática, não falando da FGV, estou falando de modo macro, a gente sabe da proximidade da FGV com o mundo dos negócios. Então, eu queria uma visão sua vinculada ao setor acadêmico, não só da organização que você representa, você deve ter dado aula em muitas outras instituições, então, se você puder trazer num pitchzinho de 1 minuto, aí a sua visão vai ser ótima. Tá. Bom, eu diria que talvez essa visão tradicional, né, de que a academia está descolada da realidade e tal, ela está se desconstruindo à medida que todo mundo se ajuda nesse mundo cada vez mais complexo, né? Uma palavra-chave, puxando um pouco para o setor de ciências sociais aplicadas, a economia e administração, que é onde eu milito, apesar da formação em ciência da computação, que é a minha formação de origem, mas a palavra-chave é impacto. Então, qualquer pesquisa que hoje você buscar realizar, se você não mostrar qual que é o impacto financeiro, social, etc., em várias outras dimensões da sua proposta de pesquisa, ela não é financiada, ponto, né, por agências tradicionais e pela iniciativa privada. Então, isso já gera uma operação, né, da ideia virando realidade que, de fato, tem que estar mudando a realidade das organizações. Tem métodos de pesquisa hoje que são totalmente realizados em cocriação com a sociedade civil, né? O Design Science Research, por exemplo, que é um método de pesquisa bastante inovador, ele é feito em parceria com os gestores, os executivos das organizações, né? Então, esse é um ponto. Mas eu queria só trazer uma reflexão aqui, nesse meu 1 minutinho rápido, de que talvez o termo inovação sistêmica seja muito feliz, né? Porque inovação a gente sempre pensa em disrupção ou inovação incremental, etc. A inovação sistêmica é o que, de fato, traz uma visão transversal para as organizações
para vencer os desafios culturais, que são os principais, concordo inteiramente com o que você falou, né? E talvez uma percepção da sociedade como um todo, se tudo que a gente chama hoje de inovação compreende tudo que o mercado percebe, né? Porque as pequenas empresas, elas têm uma facilidade de pivotar por necessidade tremenda, e isso é inovação pura. Você pegar o seu negócio e falar, não é mais o meu negócio principal, agora é outro, isso é inovação. Mas na hora que você é questionado, será que eu faço inovação? Isso não está na agenda. Eu estou sobrevivendo, eu não estou inovando. Então, acho que tem um problema de taxonomia fundamental. Tem muito mais inovação do que a gente percebe, né? Então, acho que é isso que eu quero depois, mais para frente, discutir também. Maravilha. E, Edgar, acho que o fato de você ter atuado por um grande período no setor privado contribui muito para você tentar ter uma visão à frente de um governo digital ali, né? Então, apesar de processos, governanças, compliance, burocracias que enrijecem muito esse avanço num ritmo mais acelerado, entendo que você tenta articular de todas as formas para conseguir vencê-lo, né? Então, traz um pouco a visão de alguém que veio do setor privado e está tentando contribuir para essa celeridade dentro do setor público. Marcos, às vezes eu me sinto naquela história de o cara que ficava jogando a conchinha de volta no oceano. Às vezes eu me sinto um pouco assim, mas aprendi em ser resiliente e ter um propósito na frente de tudo. Então, assim, é bastante difícil a gente tentar pensar e explicar, trazer para dentro da lógica do poder público um desaprender, como o Gil falou, porque se a gente prestar atenção na estrutura do Brasil, nós temos dinâmicas completamente diferentes entre sociedade e poder público. O poder público, ele só pode fazer o que está descrito na lei, e o privado só não faz o que é proibido por lei. Só isso faz com que as velocidades sejam completamente diferentes. Então, se a gente transformar essa ideia de desaprender para o poder público, eu tenho que deslegalizar. Eu tenho que mudar uma legislação para poder dizer como que eu posso inovar. E alguém sabe quanto tempo demora para aprovar uma lei no Brasil, independente de qual casa legislativa seja? É uma eternidade. E aí a gente cai no problema ou na característica do nosso presidencialismo de coalizão, em que a gente tem um modelo brasileiro que é para ser com poucos partidos políticos, para que o chefe do Poder Executivo tenha como aplicar suas agendas, mas a gente tem um pluripartidarismo, então essa lógica entre executivo e legislativo é muito complexa, o que faz que o processo seja mais difícil ainda. Então, pensar em inovação dentro do poder público é realmente meio hercúleo, assim, meio louco até às vezes, porque a gente tenta, e aí tem que usar muito da criatividade, usar muito de entender as pessoas para que a gente possa trazer um modo diferente de pensar. E a gente tenta fazer isso em Santa Catarina absolutamente com a parceria da academia e a parceria do privado, porque o público não vai conseguir fazer isso sozinho, porque ele tem que se reinventar e, ao mesmo tempo, ele tem que ajudar a sociedade com políticas públicas de desenvolvimento para resolver problemas das pessoas e para ajudar a inovação. Então, a gente, em Santa Catarina, desenhou um modelo de uma rede de centros de inovação, são 24 espalhados pelo Estado, com a gestão entre o Estado, o município, o privado, a academia presente, para que a gente possa pensar regionalmente com o problema de cada um, e aí o Estado tentar fazer o seu arcabouço, fazer esse colchão de segurança para que o investidor, para que o empreendedor, para que a inovação social também aconteça, e a gente desenvolva o Estado por partes. Então, essa é a nossa estratégia em Santa Catarina para melhorar a qualidade de vida. Somos um dos melhores, temos os melhores indicadores de estados no país, né? O segundo mais inovador, o segundo mais competitivo. Perdemos para São Paulo, mas são realidades muito diferentes. Santa Catarina tem apenas 1,1% do território do Brasil, nós somos pequenininhos geograficamente, mas quando a gente olha o indicador, acho que está tudo muito lindo. Mas eu sempre provoco o time, a gente tem que abrir o indicador e ver o que está ruim, porque o indicador é a composição de um monte de coisa. E lá nós temos 295 municípios, mas tem mais de 60 com o IDH deprimido, tem catarinense ainda que não tem banheiro dentro de casa. E a gente, quando fica na bolha da inovação, da tecnologia, a gente tem que, às vezes, sair um pouquinho disso e parar para pensar como a gente pode pegar tudo isso, todas essas expertises e aplicar na vida de quem mais precisa lá na ponta. É um grande contraste, né? A gente fala de mais de um aparelho celular por habitante já no Brasil. Se não me engano, eram 200 milhões de cidadãos com 212 milhões de aparelhos, mas a gente tem 100 milhões de habitantes no país sem saneamento básico. Então, é um grande contraste isso, né?
E aqui, se Deus quiser, a gente vai trazer uma agenda colaborativa que a gente consiga contribuir. Mas eu sou teimoso, Marcos, eu vou continuar tentando. Continuaremos, nós todos. E, Carol, Senká, traz um pouco a visão, então, de uma associação de classe representativa que busca articular, né, para, de fato, conseguir contribuir para esse setor e o setor também contribuir para os diversos outros, né? Ótimo. Eu vou ser breve aqui, porque a gente tem muita coisa, mas, então, vou começar com os exemplos práticos, tá? O que a gente tem feito para tentar ligar esses pontos? A gente tem articulado conselhos, a gente tem usado governança. Então, meu amigo Gil, aqui, meu colega de governança de inteligência artificial, é o primeiro que eu vou citar aqui desse exemplo. Então, a gente juntou os melhores especialistas e colocou a sociedade no centro e abriu uma consulta pública chamada O que Queremos da IA, para justamente trazer essa criatividade do pequeno, porque eu concordo com o professor, tem uma questão profunda de taxonomia da academia, do Estado, das consultorias, de todas as associações, para fazer o quê? Para entregar para o governo como a gente pode ajudar quem está querendo hackear o sistema da burocracia lá de trás, onde as coisas evoluíam numa velocidade muito diferente, para fazer algo parecido, por exemplo, com Taiwan, né, que faz os hackathons presenciais. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo maravilhoso é o Brasil Digital 30+, ABS, Brascom, Abranet, CNI, Febraban, etc., que a gente colocou um plano auspicioso de longo prazo e está, novamente, congregando todas as iniciativas para mudar o número do Brasil. E a Abranet cuida do Pilar 5, que é letramento. Mudar o número do Brasil, que hoje tem tantos celulares, mas infelizmente, campeão em falta de letramento digital, né? 55 pontos entre a cobertura, que dá 85%, e a diferença, né, o gap com o letramento, que nós estamos em 55%. Para você ter uma ideia, a Índia está em 18%. Então, como é que a gente muda isso? Como que a gente traz também, e aí é multiassociativo, com a Abranet, a Bfintex, que está aí também, do setor financeiro, nós temos atuado muitíssimo para defender o digital, porque vocês estão falando de setor financeiro digital, mas hoje a gente enfrenta no setor financeiro uma concorrência de incumbentes olhando para trás, falando que o digital é ruim. Então, a gente está vivendo no setor financeiro uma situação de ter que defender o digital, ter que defender o letramento digital no setor financeiro, porque hoje 98% das ameaças são causadas por falta de letramento, engenharia social. Então, eu termino aqui, mas quis deixar esses exemplos práticos e deixar a mensagem de que transformação digital é algo contínuo. A gente tem que desaprender que uma fase vem depois da outra. É o tempo todo, né? E a gente não pode deixar ninguém para trás. E a governança vai ajudar bastante. Muito bom. Eu tenho que fazer um exercício aqui de integrar os tópicos, que teria debate para um dia inteiro, né? Então, esse próximo a gente vai falar um pouco sobre governança sistêmica, como de fato isso se tornar uma realidade. A gente acompanha alguns países aí de primeiro mundo que isso já tem uma maturidade muito maior. Então, eu queria que cada um rapidamente falasse, não só de coisas boas, né? Vamos trazer a dor, né? Então, governo federal, o que eu tenho enfrentado de dificuldade para, de repente, ter um maior diálogo com a academia, com o setor privado, com outras esferas do governo, com a associação. E aí a gente fazer um bate-bola de cada um, de repente a gente consegue mapear esses desafios, propor uma cartilha de trabalho conjunto e esse nosso grupo se expandir, trazer as outras associações e a gente conseguir, de fato, estabelecer uma governança. Se a gente conseguir atingir esse nível, eu me sentiria com o propósito a caminho de ser realizado, né? Então vamos batalhar junto. Então vamos começar agora do lado de cá de novo, Verena. Eu tenho defendido já há muitos anos que o que a gente precisa de um novo pacto social das pessoas, da nossa sociedade. Eu acho que, em algum momento, e eu defendi isso muito fortemente, a gente tem uma política industrial. A gente voltou a ter uma política industrial, a nova indústria Brasil.
a gente passou por um período longo em que as pessoas tinham que falar de desenvolvimento industrial tapando a boca, né? A gente vê hoje Europa, China, Estados Unidos, todo mundo voltando a falar dessa agenda como uma agenda necessária. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, se qualquer uma pessoa aqui sentada, qualquer pessoa do país que se sentasse atrás do computador e escrevesse um documento de política industrial, seria um documento de política industrial muito melhor do que o documento da Nova Indústria Brasil. Mas ele tem a exata qualidade do espaço de debate e dos consensos mínimos que a gente pode conseguir enquanto sociedade. E eu acho que construção de política pública feita com as pessoas, com esse diálogo, é um dos instrumentos mais importantes, porque ele é fundamental, porque você sai da bolha de quem só discute a indústria, e eu sou da bolha de quem só discute a indústria, e começa a dialogar, por exemplo, com a academia, você começa a dialogar com os trabalhadores, você começa a trabalhar com o setor bancário, você começa a dialogar com pessoas que não estão necessariamente envoltas desse debate da produção. Então, eu acho que esse novo pacto social ele é muito importante. E ele é muito importante porque a gente tem que ter algumas decisões fundamentais quanto ao país. Por exemplo, um dado que eu produzo que é 1,19% do PIB ele é gasto em pesquisa e desenvolvimento. O gasto do governo federal ele é grande, ele parece o gasto dos Estados Unidos. Só que você olha para o gasto, para o dispêndio privado, ele não é tão alto quanto outros países, como Estados Unidos, como Japão, como França. E você vai, mas por quê? Você olha para todo mundo e fala assim, gente, o pessoal está gastando. O que está acontecendo? Como que a gente faz para alavancar, enquanto sociedade, essa agenda que é tão importante para todo mundo? E aí você vê que, muitas vezes, apesar de quando eu falo, todo mundo faz assim com a cabeça, todo mundo está a favor desse pacto, você fala assim, mas, na verdade, ele tem contradições que são importantes de serem levantadas. Por exemplo, a contradição da política industrial com a política social. A lógica da política social é e tem que ser uma lógica de entregar o maior número de casas possíveis. A lógica da política industrial eu preciso entregar menos casas, mas que gere mais emprego, mais desenvolvimento tecnológico, mais inovação no país, enfim, que gere mais estrutura complexa para a nossa sociedade. Então, acho que esses pactos são pactos importantes. Eu queria fazer eu discuti muito com o pessoal da Fiesc, eu acho que Santa Catarina é um grande exemplo de Estado, porque eles conseguiram olhar para as diferenças de cada região do Estado e pensar como aumentar a complexidade das suas economias. Eu acho que a gente está muito longe de conseguir avançar nesse sentido quanto país, mas a gente precisa continuar tentando todo mundo junto, porque a gente não dirige um jet ski, a gente dirige esse modelo que está dando certo seja referência para os demais estados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jogar a batata quente para você, Edgar. Vamos lá. Eu acho que a gente tem, para pensar nessa repactação social, a gente também tem que pensar nos mecanismos que a gente tem, né? Nós temos uma democracia representativa em que muitos escolhem alguns para nos representar, mas o sentimento de representatividade é pequeno. Então, aí, quando isso acontece, que a gente que está aqui nessa sala, somos diferentes, somos privilegiados por estar aqui, para estar pensando política pública, pensando inovação, pensando o que impacta na indústria, o que impacta nas empresas, a gente é diferente. Agora, se eu ligar para minha tia-avó e perguntar para quem que ela votou no deputado federal, a última eleição, ela já não vai lembrar mais quem é, não vai saber o que está fazendo, muito menos o vereador e assim por diante. Então, esse sentimento também é complexo, que daí atrapalha no diálogo entre o Estado com a sociedade. Porque a sociedade não quer falar muito com o Estado, porque eu nem sei direito quem são esses caras que estão fazendo lá, estão gastando um monte de dinheiro e não sei o que está fazendo, é porque não existe esse sentimento de fazer parte. E, ao mesmo tempo, o Aristóteles dizia, né, o ser humano é um ser social. Ao mesmo tempo, como eu não tenho esse sentimento de ser representado, eu vou me juntando com quem eu conheço, que tem tema parecido comigo, e a gente cria um outro modelo de representatividade. A gente tem associação, tem federação, tem sindicato, tem isso, tem aquilo, o que confunde mais ainda o diálogo do Estado com a sociedade, porque a sociedade está fragmentada, o Estado está longe, o cidadão não se sente representado. Então, para a gente fazer esse pacto, a gente também tem que ver os modelos das regras, das regrinhas do jogo que estão estabelecidas. E isso é difícil, né? É difícil de conseguir fazer isso. E aí,
por conta dessa dificuldade de diálogo, que lá em Santa Catarina a gente tentou, e tem muito erro ainda, tem muita coisa que não funciona, mas a gente tentou, pelo menos, fragmentar para a gente poder estar mais próximo e diminuir essa dificuldade do diálogo. Então, o governador Jorginho Melo disse para a gente o seguinte: nosso estado é pequeno e a gente tem que olhar, a nossa unidade de medida em Santa Catarina são as associações de municípios. Nós temos 21 associações de municípios, porque a divisão fazendária do Estado é uma, do IMA é outro, da indústria e comércio é outro. Agora, a Associação dos Municípios, que não tende a ter fusão, cisão e novos municípios tão cedo, aquela é a unidade de medida que todo mundo trabalha. Então, todas as secretarias pensam o Estado através dessa unidade de medida. E a gente desce ao ponto de regionalizar, sentar com o prefeito, sentar com as lideranças locais, sentar com quem sente dificuldade para tentar construir política pública específica. Mas a dificuldade e a diferença de maturidade dessas pequenas regiões de um pequeno estado como o nosso me faz pensar o quão louco é a gente tentar mudar 5.570 municípios no país gigantesco como o nosso e tão diferente como é. Dimensão continental, né? Totalmente continental. É um grande desafio que temos pela frente. Não seremos nós, por isso que eu falo sempre, se a gente não tiver o propósito na frente, se a gente não pensar que a gente está aqui num momento transitório na história do mundo, na história do país, e a gente tem que deixar o nosso melhor, para a gente deixar um Brasil um pouco melhor para as próximas gerações, a gente entregar o nosso melhor, a gente não se unir fazendo isso, a gente vai ter muita dificuldade de mudança. O ponto fundamental que você colocou, Edgar, é a continuidade, né? Então, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, com o objetivo que é onde a gente quer alcançar, e a gente construir alguns passos nesse sentido para que as próximas gestões, as próximas gerações possam seguir em continuidade, deixar de ter aquele jogo de poder e de ganhar eleição e pensar num plano Brasil, igual a iniciativa Brasil Digital mais 30, né? Então, acho que isso tem implementado em todas as instâncias, né? Então, agora eu queria ouvir, já aproveitar então o gancho, ouvir a Carol Senká e depois o nosso ilustre professor para a gente fechar. E o Jean... Isso, tá bom. Eu confundi minha mente, pular os lugares. Bom, então, o exemplo... Eu acho que a gente tem que hackear o sistema mesmo, tá? Então, o papel da associação é como nós ajudamos a fazer essa ponte entre o que queremos no setor privado, o que queremos na sociedade e como o Estado pode se reformular. É muito bom quando a gente tem a esperança ou alguém com vontade de mudar, porque ter essa vontade de mudar ajuda muito a iniciativa privada a conseguir também fazer essa governança 4.0. E sem o Estado, a gente não vai conseguir nada. O Martin Luther King, né? O que incomoda não é o grito dos ruins, é o silêncio dos bons, né? Hoje, a gente tem um país, citando aqui novamente, o Brasil está lá atrás em termos de conectividade significativa. E, assim, as pessoas... os brasileiros são campeões de cair em fake news. Acho que o número é 78%, 79% dos brasileiros já caíram em fake news, né? A boa notícia é que a gente consegue mudar a realidade do país e ter essa entrega personalizada para o que uma determinada empresa precisa, seja ela pequena, média ou grande no nível de maturidade tecnológica, mas tendo o cidadão no centro, que é o mercado beneficiário final e também consumidor que faz esse sangue nas veias girar. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue justamente fazer isso através do papel das associações, que não é o papel, acho que quem falou foi o Edgar. O papel da associação não é mais o papel de congregar interesses como uma corporação de ofício. Não é. O papel da associação é ser a ligação entre o Estado, o consumidor e o empresariado, para que empreender fique mais fácil, o consumidor continue a existir e o Estado possa entregar minimamente e não dá mais o modelo atual.
eu sou bem transparente em relação a isso. Não dá mais. Não dá. Né? Como eu citei o exemplo do setor financeiro, como que a gente pode ter um Estado que fala, não, ser digital é ruim, dá conta grátis, dá conta grátis, gente. 60 milhões de pessoas não tinham conta no país quando as fintechs começaram a atuar. Né? Então, assim, como é que a pessoa não tem minimamente uma cidadania financeira? E aí a gente tem um Estado que quer ir contra a digitalização. O empresariado, a sociedade tem que se abrir e tem que buscar o letramento, porque esse discurso de insegurança não pode jogar o bebê para fora junto com a água da banheira. Idem em relação às outras pautas do Estado. O público pode fazer, o público só pode fazer o que está na lei e o privado pode fazer tudo. Como a gente leva para o Estado que não tem a vontade que vocês têm lá? Vou acabar aqui, Marcos. Como que a gente leva para esse Estado que não tem a vontade de ouvir a sociedade a posição da sociedade? A iniciativa privada, as associações abrindo consulta pública e levando. Tá? Então, é um pouco essa mensagem de que a gente precisa realmente hackear o sistema, que eu vou deixar aqui para usar a tecnologia para o bem e a gente conseguir catch up com os outros países. Muito bom. E antes de assustar ao ouvir a palavra hackear, hacker é o pesquisador do bem, cracker é o pesquisador do mal. Então, foi no bom Obrigada, sentido, né? Viu? Obrigada. Imagina. É isso. Olhar para Taiwan e etc. Professor e Jean, então. Agora, um pitch de 1 minuto para a gente trazer, então, a visão de vocês para concluir, pode ser? Pode ser, sim. Bom, eu primeiro vou, assim, ecoar aqui o que a Verena falou, o Edgar falou. Acho que isso é um pacto social. Acho que pode gerar até uma agenda desse nosso painel, desse nosso fórum, né? Para ver o que a gente vai pensar para o futuro, para, a partir dessa agenda, a gente, para o fórum do ano que vem, para os eventos do ano que vem, a gente evoluir, né? Porque o jeito que o Brasil funciona, né? Como você bem falou, o presidencialismo de coalizão, ele sugere que você mantenha o status quo, você não inove. Porque é tudo consenso, é tudo, né, no bom sentido, uma troca de concessões, e daí, como inovar num ambiente desse é impossível, né? E daí eu acho que a questão que a Carol trouxe de a gente precisa hackear o sistema é o ponto. Ou a gente tem que criar um conceito, eu gosto de usar o termo estratégia de guerrilha, a gente tem que criar um fato. Se junta, propõe alguma coisa, e daí todo mundo vê o proposto gerado, e em cima de um fato, você fala, isso é possível, então vamos a partir disso. E isso vale por uma corporação, isso vale para o Estado brasileiro, né? Então, é por aí. Você me provocou quanto a desafios, né? Eu ainda acho que o grande desafio é de taxonomia, porque todos esses termos que nós citamos aqui o tempo todo são parte de uma mesma coisa muito mal definida, de transformação digital, inovação, inteligência artificial, big data, ciência de dados, tudo isso é a mesma coisa, se você parar para pensar, do ponto de vista de desafios. Então, como você vai dizer que eu vou fazer isso sem considerar aquilo, né? E a inteligência artificial hoje virou uma agenda tão fora de controle, né? Tanta gente falando sobre isso sem fazer a menor ideia do que ela significa, né? De um cientista da computação a um governante, né, de uma nação, e pensando coisas diferentes, mas chamando a mesma coisa. Então, é difícil você definir agenda se você não define os personagens, né? Não tem um glossário, né? Então, acho que esse glossário a gente precisa discutir melhor, né? Eu, quando fui professor da SPM, eu fiz um artigo, na época, o Big Data era o termo, né? E Big Data é o pior termo possível para aquele assunto, porque não era volume o problema, era diversidade de domínios de dados. Então, não é nem Big nem Data só, é processos e dados. Então, está aí um problema. Inteligência artificial é outro, né? Não é nem inteligência, e nem tanto artificial assim, porque é o ser humano que ainda está guiando. Então, esse acho que é um problema que vai para a pesquisa e vai para o ensino, né? Não vai dar tempo, a gente precisa de uns 3 dias de fórum para discutir o problema do letramento, né? Ensinar a inteligência artificial nos dias de hoje, com o modelo de séculos atrás. Esse é um desafio estrondoso, mas a gente vai ter outra oportunidade para discutir.
Eu não vou me alongar, porque a gente já passou muito tempo, mas eu vou tentar amarrar um pouco dessas coisas que estão falando assim, letramento, né? Poxa, como é que a gente faz, no final das contas, para fazer com que a gente consiga, como sociedade, né, como país, evoluir do ponto de vista de tecnologia, de inclusão digital, considerando todas as dificuldades que a gente tem do ponto de vista de infraestrutura, questão de saneamento, né? Tipo, como é que eu vou pensar em inclusão digital quando, no final das contas, eu não tenho nem, né, eu não vivo nem numa região que tem saneamento básico ou que eu possa viver com qualidade de vida. O vídeo que o Gil colocou, né, dos indianos entrando no esgoto, assim, é a realidade de muita parte do Brasil, né? Mas eu acho que do ponto de vista aqui de letramento, que eu gostei da história, eu fiquei cruzando com aquela história os laureados do Nobel de Economia recente agora, né? Aquela dupla estava falando um pouco sobre a história, né, que eles construíram, além da tese do Schumpeter, lá da destruição criativa. Então, se a gente imaginar o que a inteligência artificial está trazendo, é uma enorme destruição, certo? De um monte de coisa que a gente estava acostumado e a gente nem sabe direito o que é. Agora, tem que vir o contrapeso, né? Que é a tese desses dois economistas. Como é que a gente faz o contrapeso social? Porque essa destruição significa, para muita gente, né, tipo, eu preciso me readequar completamente, eu tenho que reformular aquilo que eu fazia completamente, né? E aí eu acho que as próprias organizações, estão falando do ponto de vista da indústria, as indústrias têm um papel também neste contrapeso. O que é esse papel nesse contrapeso? É trabalhar na parte da capacitação, é trabalhar em ajudar o letramento, é trabalhar em ajudar, né, os seus próprios colaboradores, os seus próprios funcionários a entenderem o que aquilo está trazendo para eles e para elas e como que eles podem, alguns casos, se reinventar com isso. Porque, senão, fica muito fácil, né, para a organização dizer, eu vou lá, eu estou trazendo inteligência artificial vai destruir uma série de coisas, né, vai substituir uma série de coisas que vinham sendo feitas antes, e o que acontece? Demissão é um problema. Então, o papel das organizações também tem ali um papel de criar esse contrapeso, né, que é trabalhar para que aquelas próprias pessoas entendam que muitas delas podem se reinventar e fazer diferente aquilo que elas iam fazendo, ou fazer coisas diferentes do que elas estavam fazendo, e que, portanto, continuam sendo potenciais talentos, né, para usar uma expressão muito do mundo corporativo, né, talento potencial, mas que continuam sendo pessoas de valor para a organização e não um problema para a sociedade que depois todo mundo tem que lidar, e não é tipo, vai que é tua, né? É um problema de todos, é uma questão de todos, essa renovação. Um ponto reflexivo para trazer, conectando com o discurso de cada um e da nossa mesa como um todo, a gente tem o conceito de organizações exponenciais da Singularity University, né? Que é, por meio da tecnologia, tornar a escassez abundância e acessível. Só que a gente vive numa nação com tanta abundância, recursos naturais, e vê gargalos desses recursos serem mal geridos e mal distribuídos enormes, né? O nosso agro alimenta o mundo, e aqui a gente ainda vê uma defasagem de alimentação brutal. Então, acho que o nosso pacto poderia ser nesse sentido, né? Como a gente, de fato, conseguir partir para a prática, unindo esses atores que impactam e são impactados, numa agenda de governança continuada. Então, o professor falou, né, o fórum do ano que vem, eu já deixo o convite para a gente não ficar só no discurso bonito em palco, de repente, essa mesma turma se reunir e a gente ter uma agenda com certa recorrência, respeitando a tribulação de cada um, mas pondo o plano de trabalho, envolvendo outros parceiros diversos que temos aqui, expandindo, e no ano que vem a gente vem aqui e fala, putz, o que avançamos? Né? Então fica esse convite, me proponho a fazer uma ata do que nós discutimos aqui e a gente estabelecer uma agenda de trabalho conjuntos depois em continuidade, tá bom? Longe de esgotar o tema, a gente ia falar ainda... Ô, Marcos, a inteligência artificial faz a ata para você. Exato, mas eu não contei, eu não falei qual que era o meu segredinho também, né?